Olá, meu nome é Romildo e hoje eu quero conversar com vocês sobre permissão de trabalho. Existem muitos materiais na internet que falam de permissão de trabalho, como você deve proceder, os modelos de permissão, mas eu quero falar com você sobre permissão de trabalho de uma maneira bem mais direta. A praticidade, a aplicação dela no seu dia a dia. Quando emitir uma permissão? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Ou a gente emite permissão para várias situações que não deveria, ou a gente deixa de emitir uma permissão para uma atividade que realmente mereceria a emissão da mesma. Durante vários anos de aplicação de permissão de trabalho nas empresas que eu trabalho, uma dica importante para você determine na sua empresa quais naturezas de risco que merecem a abertura de uma permissão de trabalho. A partir daí, você criará procedimentos específicos para aquelas que não precisam de permissão e poderá, com mais clareza, criar lista de verificação para cada cenário deste. Uma outra pergunta que sempre a gente faz é quem assina? Quais são os personagens dessa permissão? Existem basicamente 3 personagens. Primeiro, o emitente, que a gente chama de dono da área. O executante, aquele que vai executar a atividade, o seu encarregado com seus empregados. E aquele que vai autorizar essa permissão de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, um estudo de caso, e quero que você pense junto comigo. Um montador de andaime precisa abrir permissão de trabalho para ele montar esse andaime? Você já fez essa pergunta? Normalmente nas empresas a gente faz a emissão de permissão de trabalho para um montador de andaime que vai criar um acesso seguro para que o trabalho em altura seja feito. Teoricamente ele não precisa de uma permissão de trabalho, somente um checklist das atividades que ele faça para poder verificar se ele não esqueceu de nada e um procedimento bem elaborado. Então, basicamente, o montador de andaime precisa de um procedimento bem elaborado, porque é uma atividade rotineira dele, e um checklist checando se todas as variáveis do seu trabalho estão sendo seguidos. Como se emitiu uma inspeção diária do seu cinto de segurança, se o cinto de segurança está em boas condições, se ele tem um acesso seguro e um ponto de ancoragem adequado para poder prender o seu cinto enquanto monta um andaime. A permissão de trabalho nada mais é do que uma série de informações importantes que vão balizar essa atividade. Além do que, ela vai dar uma permissão de data, de hora, a partir de quando, até quando as pessoas poderão executar essa atividade. Mas, basicamente, serão uma série de itens que você deve verificar antes de começar a atividade. Para isso, escolha muito bem os itens que você deve checar. Coloque eles de maneira imperativa, para que não se torne um texto e seja difícil de entender. Eu vou dar alguns exemplos aqui de textos adequados, checados de maneira imperativa. Eles devem ser curtos e diretos. Feche a válvula, drene o sistema, bloqueie a energia, teste o sistema, se está com energia zero, etc. Sempre perguntas diretas. O importante é você, depois de emitir uma permissão de trabalho, sempre checar a acuracidade dessas ações, verificar se elas estão ativas ainda, cheque a sua permissão de trabalho o tempo todo. Uma outra coisa importante é manter um controle das pessoas que podem emitir, que podem solicitar e que podem executar uma atividade através de uma permissão de trabalho. Você deve deixar isso bem claro nos procedimentos da sua empresa e a partir daí criar um treinamento básico. Ele deve entender o porquê uma permissão de trabalho deve existir e a importância dela. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito dos vários acidentes graves, tragédias mesmo que já ocorreram no mundo por falta de uma permissão de trabalho bem elaborada, pela permissão de trabalho ter sido banalizada durante a execução das atividades ou simplesmente porque se tornou uma coisa normal, uma coisa de praxe. Eu preciso emitir uma permissão e vai e emite uma permissão sem nenhum critério, sem acreditar que ela pode realmente fazer diferença numa atividade. Normalmente as atividades de manutenção, aí que mora o perigo, porque existe muita trocas de turno, as atividades não são finalizadas nesse turno, elas passam para um turno seguinte e aí que começa o problema. Muitos acidentes que a gente tem notícia na história foram porque uma mudança de turno, uma permissão se perdeu e a presunção fez parte
da outra equipe que entrou achando que a atividade já tinha sido executada. Não foi feita uma nova inspeção naquela atividade, naqueles equipamentos que estavam sob manutenção, e se ligou o sistema, se pressurizou tubulações e a tragédia veio a ocorrer. Muitas fatalidades acontecem, acidentes graves, por uma falta de uma checagem ou da verificação de uma permissão de trabalho. Uma regra básica para as permissões, para você determinar a validade das permissões, é se algo mudar daquilo que foi planejado. Como exemplo, se mudar a mão de obra, você deve emitir uma nova permissão. Se mudar alguma forma de execução da atividade, se paralisar a atividade por algum tempo, por motivos de chuva ou pela ocorrência de algum evento, você deve cancelar essa permissão e emitir uma nova permissão de trabalho. Enfim, se aquilo que foi planejado passar por alguma mudança substancial, você deve emitir uma nova permissão. Caso aconteça alguma mudança na metodologia de execução daquela atividade, além da permissão de trabalho, você deve emitir um outro documento que registre de forma bem clara, transparente e consiga fazer uma análise de risco, um gerenciamento de mudança. Então você faz uma permissão de trabalho de mudanças, verificando se aquilo que foi mudado aumentou ou reduziu os riscos. A intenção sempre é otimizar o tempo, melhorar o padrão da atividade e eliminação dos riscos. Nunca se esqueça disso. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Eu te encorajo a fazer auditorias no seu sistema de gestão de emissão de permissões de trabalho, documento importantíssimo nas instalações de novos equipamentos e na manutenção desses equipamentos. Verifique se elas foram emitidas da forma correta e se foram encerradas da forma correta também. Uma permissão bem preenchida, uma permissão bem aplicada, ela pode ser uma ferramenta vital entre o fracasso e o sucesso de uma instalação e manutenção. Lembre-se, segurança é assim que se faz e nós fazemos.